Salve! Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui no coração do poder, Planalto Central do país, nos estúdios da Jovem Pan, aqui em Brasília. E vamos falar de política. Você sabe que a política mexe com sua vida, né? A escola do seu filho, a casa que você mora, e a gente mostra aqui as entranhas, né? O que acontece aqui nos bastidores da política, e apresentando políticos a você. Hoje, a deputada Carol D'Ardora, que é do PT do Paraná, uma deputada que está no primeiro mandato, mas que vem fazendo aqui articulações políticas muito importantes. Deputada, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan. Obrigada, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder estar aqui para fazer esse bate-papo. Pois é, deputada, 2 anos, né, de mandato, a senhora foi vereadora, não é isso? Fui vereadora em Curitiba em 2020, fui a primeira vereadora negra da cidade de Curitiba e depois fui eleita a primeira deputada federal negra do Paraná. Professora? Professora de História. Pois é, professora de História, um curso muito importante de História. E nesses 2 anos, qual é a sua percepção, qual é a sua avaliação até agora de atitudes, de poder de trabalho aqui em Brasília? Eu estou muito feliz, assim, da perspectiva de entender o que um mandato federal é capaz de fazer. A gente tem, claro, inúmeras limitações que são dadas pela estrutura do país que a gente vive, mas é possível, né? O mandato ele tem alguns instrumentos que fazem com que a gente consiga dar respostas de uma população que votou para que a gente estivesse aqui. Então, por exemplo, criar legislação que contemple, que beneficie os anseios sociais é uma coisa que me deixa muito feliz e eu vejo que essa possibilidade existe. A gente está em fase de aprovar as cotas para os serviços públicos, que é uma política que eu considero fundamental e que precisa urgentemente ser aprimorada para garantir justiça social no Brasil. Então, esse espaço de trabalho é algo que eu fico muito feliz de poder realizar nesse momento. As cotas para entrada, né, no serviço para público, entrada né? No serviço qual é a proposta? Qual é a cota? Qual é a proporção? A gente já tem as cotas, a gente teve há 10 anos, né, as cotas para os serviços públicos, o percentual era de 20%. Agora, o nosso objetivo é aprimorar e ampliar para 30% e também incluir os povos indígenas e quilombolas. É um assunto bastante polêmico, né? Num momento que se discute muito a meritocracia. Não é melhor dividir por disputa, quer dizer, quem tem mais competência, que assuma através de um concurso, não seria melhor? Quando a gente olha a desigualdade no mercado de trabalho, a gente já tem estudos suficientes, pesquisas, que mostram que a exclusão que acontece para as mulheres, para as pessoas negras e povos racializados, vamos chamar assim, ela não se dá em razão da competência. Hoje, por exemplo, a gente sabe que as mulheres têm mais anos de estudo que os homens e não ocupam cargos de liderança, não ocupam presidências de grandes empresas. São pouquíssimas mulheres que galgam esse espaço por uma coisa que está na nossa cultura, que se chama teto de vidro, discriminações e exclusões que as mulheres sofrem. Um exemplo, a população negra sofre as mesmas discriminações. Então, uma política como a política de cotas, ela não se trata de se tem competência ou não tem competência. É uma política que vem para sanar uma distorção social que é a discriminação no mercado de trabalho. Então, não seria melhor aplicar essa cota lá no início, ou seja, na educação, e aí quando alguém estuda ou faz uma faculdade, ele já sai no mesmo nível. Uhum. Não te parece que é uma injustiça criar cotas para serviço público, que é uma disputa por concurso público, é muita gente estudando, e ficaria em inferioridade nessa disputa? Não é possível que a gente olhe as cotas pela perspectiva da injustiça. As cotas, elas não promovem injustiça, elas promovem justiça. Porque quando você inclui uma população que está excluída em razão de discriminação, em razão de uma estrutura que se organizou de uma forma desigual, porque
a gente tem que olhar um pouquinho para a história e ver que a população negra nunca foi efetivamente inserida na sociedade brasileira. Então, por muito tempo, houve legislação que proibia a população negra de acessar, por exemplo, a educação formal. Isso fala dos desafios que a gente tem com relação à qualidade da nossa educação e à oferta da educação pública. Então, não é possível que a gente... Isso leva gerações, né? Exatamente. Não é possível que a gente olhe as cotas pela perspectiva da injustiça. As cotas, ela existe, o caráter dela é para promover justiça, porque quando você inclui, você está promovendo justiça. E a segunda coisa não é possível também que a gente acredite que ela promove injustiça, porque a gente tem que olhar para esse país que ainda não lidou efetivamente com as suas feridas. Então você diz, né, não é importante que a gente tenha uma melhor educação? A gente aplicou também cotas na educação, as cotas nas universidades, e a gente viu as universidades se transformarem. Hoje as universidades têm a cara do povo brasileiro e não só isso, né? A gente não viu só a população negra poder ocupar o ensino superior. Várias famílias, a gente tem pessoas em várias famílias, pessoas negras, que conseguem agora ter o acesso à faculdade pela primeira vez. A primeira pessoa da família que teve acesso ao ensino superior. Eu, por exemplo, sou a primeira pessoa da minha família que teve acesso à pós-graduação, ao mestrado. Então, a gente viu... E a senhora considera isso uma conquista muito pessoal, não é do sistema, é mais difícil? Claro que tem também a questão da conquista pessoal, mas só para concluir, as cotas na universidade, elas não só incluíram, como elas oxigenaram o campo da pesquisa. Então, são inúmeras pesquisas que enriqueceram a sociedade brasileira, né? A sociedade enriquece quando ela inclui a diversidade. Então, a universidade enriqueceu o pensamento e enriqueceu a produção de ciência, enriqueceu. E a outra coisa é, se a gente for esperar que as injustiças sociais, porque a desigualdade, essa sim, promove injustiça. Então, se a gente for esperar que as injustiças sociais elas se desfaçam no ar, elas não vão se desfazer. A gente costuma dizer que para promover inclusão no Brasil, com cotas, 20 anos. A gente teve 10 anos de cotas nos serviços públicos e a gente consegue perceber os ganhos. Sem cotas, 100 anos. Então, a gente não tem esse tempo para esperar, a gente precisa agir, e é para isso que existimos como representantes políticos. E é um assunto polêmico, naturalmente muito polêmico. A senhora enfrenta resistências nessa defesa? Cada vez menos por causa dos dados, por causa dos números, por causa do resultado da política. Não é um Cada vez menos as pessoas vêm questionando as cotas. Não é nenhum assunto consenso entre os negros, né? Muitos não querem, não defendem. Existem aqueles que, como você disse, se orientam por essa questão da meritocracia, o que é uma inverdade. Como disse, como que a gente vai olhar para um país, como a gente vai olhar para o Brasil, um país tão desigual e que teve suas bases na desigualdade, né? Então, quando você proíbe uma população de ter acesso à terra, de ter acesso ao mercado de trabalho, de ter acesso à educação, né? E isso fez com que essa população ficasse empobrecida e nos números que a gente vê hoje de pobreza no Brasil. Então, quando você tem essa população toda colocada nessa marginalização, nessa exclusão que foi intencional, porque isso foi a sociedade brasileira que fez. Então, se ela fez, ela precisa consertar, precisa desfazer. Quando você olha dessa perspectiva, não tem como você adotar a meritocracia no Brasil assim, da forma mais pura e simples. A senhora sabe que eu frequento o Congresso, eu sou um dos moradores do Salão Verde, frequento o Congresso. E a senhora é a minoria da minoria da minoria, né? Os negros não estão devidamente representados no Congresso, né? São a maioria do povo brasileiro, não tem maioria de negros. Mulheres também não, a maioria dos eleitores, né, de mulheres também não. E também não rico, não é exatamente uma pobre, mas não é tão rico igual a maioria dos parlamentares, né? Muitos têm aviões e tal.
Família pobre. E isso, de certa forma, prejudica o seu trabalho no dia a dia? Há diferenças? A gente sente a diferença no olhar. Então, desde a minha chegada em Brasília, eu digo que eu tive que me reentender, inclusive, em várias questões, assim, porque sou professora na minha cidade, então eu sou uma mulher negra, pobre, periférica, de uma cidade do sul do Brasil. Na minha cidade, nós, pessoas negras, também somos minoria. Então, ao longo da minha vida, na minha trajetória, fui, enfim, trabalhando e fui me deslocando para o centro da cidade, fui saindo da periferia, hoje eu moro no centro da cidade e fui ficando conhecida na minha cidade. Sou professora, dei aula nas escolas do centro, então fui criando ali núcleos sociais que foram me tornando, vamos chamar assim, uma pessoa reconhecida na minha cidade. Depois fui eleita vereadora. Então, eu já não estava colocada mais num contexto de invisibilidade, porque existia essa visibilidade ali na cidade que eu moro pelo espaço que eu estava ocupando. Quando eu chego aqui em Brasília, ninguém me conhecia. Então, quando um corpo preto, e é por isso que a gente precisa sim falar de questões raciais, e é por isso que a gente precisa sim desconstruir essa ideia de mérito, porque a gente não vai conseguir construir a sociedade que a gente deseja, mais justa, mais humana, mais igualitária, a partir da ideia de mérito. A gente não vai conseguir. Eu me lembro, deputada, a ex-senadora Heloísa Helena, de Alagoas, eu assisti isso, ela foi barrada no Senado Federal, ela é senadora da República, foi barrada por segurança do Senado. Nossa, aí ela se identificou, né? Não, eu sou senadora. Aí ele olhou assim e pediu desculpas para ela. Desculpa, senadora. Aí ela falou assim, não, é porque você me viu no traje de filho do povo, e vocês estão treinados para barrar filho do povo, porque eu estou vendo várias pessoas entrarem ali e você não os identifica e não pede documentos, você veio pedir para mim. A senhora já passou por isso? Segurança já te barraram lá? Era isso que eu ia dizer. Quando eu não sou reconhecida no posto que ocupo, eu sou reconhecida pelo que eu me pareço. E aí eu estou sujeita a tudo que um corpo preto está sujeito na sociedade brasileira. Mesmo na Câmara dos Deputados? E a que o corpo preto está sujeito na Casa do Povo. Já foi barrada, já? Já fui barrada inúmeras vezes. Tem um vídeo que é viralizado no Instagram em que eu faço uma brincadeira sobre isso, porque eu cansei de ser barrada. Inclusive, fui barrada essa semana. E a desproporcionalidade no tratamento é evidente. É isso que você estava dizendo. Olha que a Luiz Helena é branca, né? A desproporcionalidade no tratamento é evidente. Existem pessoas que se surpreendem quando têm acesso à minha formação, existem pessoas que se surpreendem quando vêm dos temas que eu sou capaz de tratar, porque justamente eu sou um corpo preto na cidade, um corpo preto na Câmara. Quando eu olho no meu entorno, na Câmara, eu vejo que a maior parte das pessoas que se parecem comigo, as mulheres que têm o mesmo tom de pele que eu, elas não estão presidindo a Câmara, elas não são líderes de partido, líderes de bancada. Elas estão limpando, elas estão faxinando. Então, ser um corpo preto nessa sociedade é estar constantemente exposto a qualquer tipo de violência. Essa que é a verdade. Perfeito. Olha, deputada, nós estamos saindo aí de um processo eleitoral, né, onde que eu considero perfeita a real eleição, que é de prefeito e vereadores, que é a base da política. E olha, voto é uma coisa difícil, quero conhecer o que é voto, se candidato e tenha 10 votos, 100 votos para ver. Eu vi um áudio de um vereador que teve 6 votos e morrendo de vergonha disse que ia mudar de cidade. Nem os parentes dele votaram nele, 6 votos. Ele falou, não é possível, né? E voto é uma coisa difícil, né, para estar aqui no Congresso Nacional. E essas eleições mostram alguns recados. Eu acho que são recados limitados, porque a disputa é municipal.
Eu conheço de disputa municipal, não tem nada a ver com essa disputa nacional. Ninguém quer nem saber de que partido o prefeito está no interior, quer votar naquele grupo, né? Mas como a senhora analisa o resultado das eleições agora? A gente teve algumas coisas que vão se sedimentando. Então, alguns elementos que a gente já tinha observado em 2020 e que agora vão se sedimentando. Como, por exemplo, a necessidade urgente de renovação na política. Essa é uma primeira coisa. O eleitor, cada vez mais, ele tem demonstrado que ele quer se ver, que ele quer se sentir representado. Um outro elemento, se sentir representado de uma forma mais direta, na perspectiva da representatividade mesmo. Então, as mulheres querem se sentir representadas, as pessoas negras querem se sentir representadas, as pessoas LGBTs querem se sentir representadas, indígenas, né, querem se sentir representadas. Então, as pessoas elas querem se ver em espaços onde elas nunca se viram antes. O voto está ficando setorizado. Um outro elemento Você já viu isso nos municípios? Nos municípios. Claro que não elegemos a quantidade de pessoas que gostaríamos, né, desses setores, mas houve um aumento significativo. Candidaturas negras foram mais de 25 mil, acho, não sei se chegou a 26 mil, enfim, mas elegemos uma média de 25 mil candidatos negros. Isso é um avanço. Mas também houveram, enfim, algumas questões que precisam ser superadas para que a gente consiga efetivamente garantir a nossa democracia. E será que esse recado vem aqui para o nacional? Eu conversei com alguns parlamentares que dizem que não muda nada, né? O centro cresceu, mas que vai ficar tudo igual aqui e pronto. Será que muda alguma coisa nas eleições municipais? Muda, a gente tem fenômenos, né? Fenômenos de votação, são elementos que precisam ser analisados. Eu acho que a eleição municipal se transforma numa espécie de laboratório, né? A partir daí há uma possibilidade de mudança de lei, já vejo alguns parlamentares falando aí na possibilidade de punir severamente ataques pessoais, né? Tirar os ataques pessoais, discurso de ódio. Não dá mais para a gente ficar tão vulnerável no processo eleitoral à desinformação e fake news. A gente vê candidatos que fizeram de fake news a sua plataforma política. Isso é enganar a população. Então, são sinais como esse que a gente entende que são sinais que vão levar a algum momento à revisão desse processo eleitoral como um todo. Questões como o assédio eleitoral, a gente ainda vê práticas antiquíssimas como de compra de voto. O assédio eleitoral é usar de poderes, né? De patrão. O patrão não pode assediar um funcionário, dizer onde ele deve votar. E culturalmente no Brasil isso é muito aceito, né? O patrão, vamos dizer, orienta. Não só as pessoas não conseguem reconhecer que o assédio eleitoral é crime, que um candidato não pode fazer isso. Então, o candidato que chega e constrange, muitas vezes um candidato que é dono de empresa chega na empresa e diz, se vocês não votarem, eu vou demitir. Isso é assédio eleitoral. E dar acesso também durante o trabalho de ir na empresa fazer campanha, isso não pode. Não pode. A não ser que ele abra para todos. Porque é um desrespeito à democracia, cria um clima de desigualdade na disputa eleitoral. Então, são questões que precisam realmente ser superadas. O cidadão brasileiro, ele precisa entender que para votar é preciso aprender também. A gente precisa de educação política para superar esses nós. Eu ouvi líderes importantes do PT dizendo que é real, precisa ter uma renovação no partido, precisa ir atrás de novos líderes e empoderar novos líderes e quando o partido admitir isso, admite também que não está fazendo, né, esse trabalho. A senhora é a nova liderança do PT, né, lá no Sul. O que impede, qual é a dificuldade dos novos líderes progredirem na política? Credibilidade.
Dentro do partido. Credibilidade, as lideranças novas, as mulheres, a juventude, e isso é da humanidade, isso é da sociedade. A sociedade tem uma certa dificuldade de dar credibilidade. A gente faz uma luta, tem que trabalhar 3 vezes mais, provar 5 vezes mais competência para reafirmar que sim, né? Até dentro do partido. Com certeza. A senhora lida muito... Os partidos políticos, eles não são uma ilha fora da sociedade. Então, os partidos também são sujeitos a toda a que cultura são até muito mais, viu? e muito toda mais a rígidos. estrutura que está dada. Né? Eu acho que são mais rígidos, que é uma estrutura de poder. A política, eu digo isso também, a política institucional ela é mais rígida. É mais rígida, porque é uma estrutura de poder. O partido tem dono, o partido tem uma estratégia. O PT até é mais aberto, mas o partido tem dono, porque é uma lojinha, um cartório onde se ganha dinheiro. Por isso que tem tantos partidos políticos assim no Brasil. E eu só queria colocar um pontinho, Pode que colocar. eu ia, para finalizar, fala sobre os desafios e o que esse processo eleitoral ensinou. Uma coisa que esse processo eleitoral... 2020 já vinha apontando isso e agora 2024 também mostrou. A democratização dos canais de mídia. Então, por mais que a gente tenha estruturas partidárias, que a disputa de poder seja tão rígida e tão pouco fluida, mas essa democratização da mídia, as novas formas de comunicação com o eleitorado também mostraram que existe uma ascensão de novas formas de se fazer política e uma abertura para a construção de uma nova cultura política. A senhora lida bem com as mídias sociais, né? O que é uma raridade na esquerda, né? A esquerda está perdendo de goleada nesta linha, né? Por que essa... É falta de... Fui acusada muitas vezes de... E eu nem sou uma influencer, né? A senhora tem quantos seguidores? Busco trazer um caráter educativo para as minhas redes sociais. Eu acredito que eu tenho... os 100 mil seguidores no Instagram. Não sou um fenômeno de internet. Mas mesmo assim sofri algumas críticas de que era a blogueira demais e etc. E o que as pessoas não viam é justamente essa disputa que a gente tem para fazer na internet. A internet ela tem padrões, ela tem linguagem. A senhora fala que essas críticas até dentro do partido. Por todo lado, né? O fogo amigo, ele existe. Existe, claro. Então fui muitas vezes acusada de ser alguém que estava muito na internet, de que não... Mas sempre foi objetivo, justamente por eu ser professora, por ser uma educadora, lidei por muito tempo com adolescente, com juventude, sempre busquei entender como me comunicar com a juventude, porque eu era professora, eu precisava dar aula, precisava me desenrolar em sala de aula, e se você não aprende a linguagem, não aprende como conquistar ali a pessoa que você quer ensinar, porque acima de tudo, ensinar é um ato de afeto. Então, se você acha que é a partir de uma linguagem mecânica, rígida, que você vai construir uma ponte para educar, você está muito enganado. Então, eu sempre tive essa visão e eu sempre busquei nas minhas redes sociais, que é isso que eu falo de formação de eleitorado, formação de público, trazer um caráter educativo para as minhas redes. Então, eu acredito que isso também fez com que eu fosse conduzida a esse espaço de representação que eu tenho hoje. Recentemente no governo houve um episódio de assédio de um ministro, né, o ministro Silvio, veja bem, entre ministros, e a ministra se sentiu acuada, né, e não reagiu imediatamente. Sim. Que força é essa, né, de uma pessoa que é militante recuar diante de um assédio de colega ministro? O que acontece? É a força da cultura patriarcal que a gente vive. Para uma mulher, para uma pessoa negra fazer uma denúncia de uma situação de violência... Mas ela era ministra. Essa pessoa pensa e repensa inúmeras vezes. Ela é ministra, mas ela é uma mulher negra. Ela cresceu nessa sociedade como uma mulher negra. Da periferia do Rio de Janeiro. A irmã foi vítima de um feminicídio político porque era uma vereadora negra. Então, ela, como a gente diz, né, ela não está fora
do contexto, desse embora contexto ministra... e dessa cultura. E mesmo sendo ministra, mesmo tendo toda o embasamento para fazer essa denúncia, está sendo criticada até agora. É grave, né? Está sendo Passa criticada. Por um crivo julgamento, né? Está sendo julgada de que queria passar a perna, derrubar, o que também é algo que eu vejo como muito cruel, que é sempre colocarem as pessoas negras num campo de que um tem que derrubar o outro para que alguém possa existir. Então isso também é muito cruel do racismo. Quando a situação é entre duas pessoas brancas, as coisas não são colocadas com essas nuances, né, com essas complexidades. Você já foi assediada na Câmara dos Deputados? Já foi. E não reagiu? Reagi. Já fiz denúncias formais, já sofri racismo, já sofri assédio, assim como sofri em qualquer outro espaço em que eu estive. Quem te assediou lá na Câmara? Não, né? Hoje não. Não é fácil, né? Hoje não, mas as formalidades que eu precisava fazer, fiz. Qual é o destino desse caso aí do assédio no governo, hein? O governo tentou passar pano, tentou esconder, a impressão inicial foi esse. Eu entendo que não, porque o presidente Lula rapidamente se posicionou e exonerou o ministro quando tomou conhecimento da denúncia. Então, não vejo que houve uma... Foi bem encaminhado. Foi muito bem encaminhado. Acredito que foi encaminhado da melhor forma. E, inclusive, com um ensinamento e uma reflexão. Porque se isso acontece até mesmo entre ministros, se isso acontece num espaço como esse, acho que isso nos abre o olho para a dimensão... no ônibus, né, no metrô, né? Para a dimensão da violência que está colocada para as mulheres. O que acontece no ônibus, o que acontece no metrô, o que acontece no local de trabalho, o que acontece com aquela pessoa que ela precisa do salário e está sendo assediada pelo patrão. Quem dá voz para essas pessoas? Deputada, a gente não pode deixar de falar aqui sobre um tema da sua área, né, professora? Educação. Hoje a senhora tem um completo conhecimento do processo educacional brasileiro, né? Professora e agora na Câmara dos Deputados, participando das comissões, eu vejo que a senhora é muito atuante nessa área. O que há de errado na educação brasileira? Porque eu entendo que o primeiro passo positivo da educação foi dado por Paulo Renato, lá atrás. Todos na sala de aula. E não houve ali o incremento essencial que foi a qualidade. Né? O estudante brasileiro hoje ele recebe um ensino de péssima qualidade. O que está faltando? Onde está o nó desse processo? Para mim, o nó desse processo está no sujeito. A quem se destina a educação pública brasileira? Por que a educação pública brasileira não tem a qualidade que a gente gostaria? Por causa do público a que ela se destina. 80% do ensino público brasileiro é negro. Então, não tem como desconectar essa história. Na parte de docente, ou... Começa desde da desvalorização da qualidade da oferta, no sentido que, se a gente olhar para as estruturas das escolas, por exemplo, se a gente olhar para as estruturas das escolas públicas, a gente já vê um descaso e um desprezo. Eu venho de uma cidade que é uma cidade muito fria, é uma cidade que que já teve vários anos em que teve mais dias cinzas que Londres, que é a cidade de Curitiba. E muitas vezes, né, dei aula em periferias na cidade, muitas vezes chegava para dar aula no inverno, em escolas que não tinham nenhum preparo para as baixas temperaturas, o que é um absurdo, porque é uma cidade que neva, uma cidade que faz -1, -2 graus. O Brasil inteiro é meio descuidado para essa adequação. Como que essa cidade não se preocupa que um aluno, para ele ter realmente a condição de aprender, de se concentrar, de absorver o conteúdo, ele tem que estar confortável? Ou um como que ele vai estar ali morrendo de frio, não tem nenhuma blusa? Muitas vezes vi estudantes que não tinham uma meia para pôr no pé,
não conseguiam segurar um lápis de tanto que estavam tremendo de frio, como é que essa criança vai aprender a escrever? Então, esse desprezo aos sujeitos a quem a educação pública do Brasil se destina, é isso que faz com que a gente ainda não tenha uma educação de qualidade. E a segunda coisa, a desvalorização dos profissionais da educação. E aí lembrar também que a educação é construída, ela tem uma categoria, é uma categoria construída majoritariamente por mulheres. 90% das educadoras, 90% das pessoas que trabalham na educação são mulheres. Então, essa desvalorização, ela também fala da desvalorização do trabalho que é dado para as mulheres. A gente fica pensando, será que se a gente tivesse maioria de homens nas salas de aula, será que a educação ainda seria tão desvalorizada? Pois é, eu me lembrei agora da frase do Cristóvão Buarque, né? Se homem carregasse lata d'água na cabeça, o Nordeste inteiro teria saneamento e água na torneira. Deputada, muito obrigado por sua participação aqui no Ponto Final. Fiquei orgulhoso de recebê-la aqui nos estúdios da Jovem Pan. Obrigado. Agradeço mais uma vez. Muito obrigada. É isso. E a gente continua aqui mostrando as entranhas da política e detalhes, né, da nossa vida aqui no Congresso Nacional e na cobertura diária. Obrigado, fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.